Quem é Deus e quem é você? Nós temos falado de Deus, mas como Ele foi quando esteve aqui neste mundo sofrendo o que nós sofremos muitas vezes? Será que você já parou para observar como Ele tratava a situação? Aquilo que era incômodo? Como é que Ele agia em coisas simples? Ouça então o que a Bíblia fala sobre Jesus, como ele agiu diante de situações desagradáveis. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Ouça você que está chateado, agoniado, irritado, porque falam coisas indevidas, ou seja, coisas que não são verdades. E você fica chateado, levando isso na sua mente, falando com você mesmo, murmurando com as pessoas, estragando cada vez mais o seu dia. Pois é, Jesus não parava o seu objetivo. Qual era o objetivo dele? O objetivo dele era salvar. E o que ele fez? Ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Não ficou ali sofrendo, chateado, ou seja, não vou insistir em mostrar para as pessoas que eu não estou batizando, são os meus discípulos. Não, ele não fez nada disso. Ele não justificou, ele não ficou remoendo por dentro, ele simplesmente deixou a Judéia. Partiu. E ele fez algo muito mais proveitoso para a vida dele. E às vezes você fica aí perdendo tempo com um problema que não tem nada que fazer. Você não tem como mudar a cabeça da pessoa. Se a pessoa quer mentir, se a pessoa quer falar coisas que não sejam verdade, você não precisa você ficar chateado e nem tentar se justificar. Você tem que fazer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Olha para frente. Não parar a sua vida e nem ficar deixando que isso atormente você. E então a Bíblia fala assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. O que Jesus fez com essa situação desagradável? Foi adiante, não levou problema e passou por Samaria. Era uma cidade que ele tinha que passar. E era uma cidade que o povo não aceitava os judeus. E Jesus descansou, estava cansado do caminho, e assentou-se ali junto da fonte. E então veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Sabe por que Jesus pediu dá-me de beber a essa mulher? Porque ela estava precisando estar ali e dar a Jesus essa água. Que isso, Viviane? Jesus precisava da água? Bem, ele estava com sede. Ele estava vestido, ou seja, ele estava em um corpo humano que tinha necessidade, tinha sede. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, veja que
Jesus não andava com a comida, não vivia de acordo com as suas necessidades. Ele parou em Samaria, descansou lá, porque queria encontrar com essa mulher. Ele já via essa mulher. E talvez você está aí angustiado, triste, e pensando que a vida não tem mais jeito, que ninguém te enxerga, que você está sozinho, enfim. E você pensa que ninguém está te vendo. Isso é o que você diz. Nós vamos falar sobre isso após essa trilha musical. Já já voltamos. Então vamos a essa mulher de Samaria que chegou aonde Jesus estava sentado junto ao poço, e veio essa mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Sabe, antes dela chegar, Jesus já o conhecia. Já sabia que ela estava com sede, mas não era sede de água. Ela veio buscar água para as suas necessidades físicas, para cozinhar, fazer tudo o que era necessário com água. Mas buscar aquela água não resolveria o seu problema da sua alma. Ela estava resolvendo o problema físico. E Jesus pede justamente uma mulher samaritana, que os judeus não se falavam com essas pessoas, e Jesus respondeu para ela, muito interessante, porque ela perguntou: como? Sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você não sabe com quem você está falando. Em outras palavras, Jesus estava falando para ela. Se você conhecesse quem é Deus e que ele enviou seu Filho a vir a este mundo justamente para resgatar a sua alma, e você está aí buscando resolver um problema físico, porém continua
com um problema dentro de você. Se você soubesse quem eu sou, você pediria água e eu te daria água viva. Mas você precisa pedir em outras palavras. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? A mulher pensou que Jesus tinha que ter um balde, tinha que ter algo para tirar a água do poço. Ela pensava que era essa água do poço que Jesus estava referindo que ele daria para ela. E aonde que, pois, tens a água viva? Aonde que você pode tirar essa água viva se você não tem nem com que tirar a água? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Realmente, você tem tantas necessidades. Você vai atrás da sua vida sentimental, da sua vida econômica, você vai atrás da família, você vai atrás de sucesso e ainda não se satisfaz. Não só essa água que você bebe física, mas as outras que você tem procurado. Qualquer outra água que você bebe te torna a ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Sabe, uma coisa é você atender às suas necessidades. Outra coisa é você ter necessidades, situações, dificuldades, problemas, e você saber lidar com esses problemas, com essas dificuldades, sem travar a sua vida, sem perder a sua paz. E ainda mais com um detalhe, você ser uma fonte de água que salta para a vida eterna. Ou seja, uma fonte que dá vida a outras pessoas. Ainda que não resolveu todos os seus problemas, você, quando tem a água viva, essa água da vida, ela traz em você uma fonte, ou seja, ela está sempre fazendo jorrar em você novidade de vida. Você sabe que a fonte, ela não joga passado, ela não joga o que vivenciou, o que as pessoas comentam, os problemas que já vivenciou. A fonte de água sempre traz novas águas. Nunca cessa de trazer a água. E mais, essa água, de forma contínua, ela não é assim para essa vida apenas, mas que leva a própria pessoa à vida eterna. Ou seja, ela não só supera as situações aqui nessa terra, como ela alcança a vida eterna, a eternidade com Deus. Existe essa água da vida. Mas será que você só ouve falar dessa água da vida? E o seu retrato de vida? Você é uma pessoa triste? Você é uma pessoa que depende de circunstâncias para trazer uma alegria que é passageira. Se você perceber, ela é passageira. Volta você ficar infeliz, triste, vazia, ou seja, faltando alguma coisa. É porque você precisa da água da vida.